Existem pessoas que vivem em um mau humor terrível, diariamente, diuturnamente, vamos dizer assim, dia e noite, parece que está no mau humor, e são pessoas que sempre estão com duas pedras na mão. E hoje eu quero tratar desse assunto aqui, falando dessas pessoas que já amanhecem o dia, parece que amarguradas, já tentando buscar uma confusão durante o dia a dia. E eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo e com a Jaqueline hoje de manhã, que hoje a gente dá muita risada dessas coisas, a gente depois comenta sobre isso e a gente dá risada sobre isso, essas pessoas que são extremamente mal-humoradas. E eu quero trazer um versículo para vocês hoje, que fica em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Mas antes que eu leia para vocês, vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilhar, deixar o seu pedido de oração, seu comentário aqui é muito importante para mim, importante para o canal. O nosso Café com Cristo aqui ele cresça, e é muito importante que você interaja de alguma forma com o canal para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante, pessoas estão gostando, que estão comentando, então é muito importante para a gente. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E realmente é assim. Hoje de manhã, eu e a Jaqueline passou pelo Banco do Brasil e a gente foi ver uma questão lá para minha sogra, e a gente chegou e já tinha um senhor, um homem ali, parado ali, que tinha feito já, se dirigido ali ao balcão de informações e estava ali parado. Aí a gente chegou, logo depois chegou uma senhora, e esse homem, ele se afastou e ficou encostado ali no... Sabe aqueles lugares, tipo, que você faz ali, quando você escreve ali, tipo uma bancadazinha para você fazer depósito, tem uma caneta ali. Ele estava ali encostado ali. Beleza, a gente ficou por ali, a gente sabia que tinha chegado primeiro. Aí chegou uma senhora, ficou perto da gente, chegou um outro senhor, ficou perto da gente, e ele lá distante. Aí de repente esse homem pega e fala assim: tem gente que não se manca mesmo. A gente chega cedo é para ser atendido primeiro. A fila é aqui, não é aí onde vocês estão não. A pessoa chega e nem pede informação. E falou e desbravejou. A Jaqueline olhou para ele e falou assim: não, tudo bem, senhor, eu sei, tudo bem, daqui a pouco estou indo para aí então. E eu sei que então eu sou depois do senhor, a senhora é depois de mim, e o outro senhor aqui é depois da senhora, tá tudo tranquilo, daqui a pouquinho eu estou indo para aí. Aí ele ainda continua esbravejando. Aí a Jaqueline já sabe como que lida com essas pessoas, ficou no canto dela, ela deu um sorriso para mim, tipo assim: pessoa contornável. Eu vou explicar para vocês o que é uma pessoa contornável. Ela já sabe o que é. Então, ficou ali mais um pouco. Aí o funcionário do banco falou assim: daqui a pouco a outra atendente vai chegar que explica para vocês como proceder com isso aqui. Eu falei: tudo bem. E a gente só estava esperando essa funcionária chegar. A gente nem, provavelmente não ia entrar no banco, entrar ali mesmo. Aí, quando a funcionária chegou, a Jaqueline estava perto ali, a Jaqueline se afastou, a funcionária chegou, e eu falei para ele assim: o senhor é o primeiro, então a minha esposa tá ali, mas o senhor pode chegar lá. Ele falou assim: eu vou a hora que eu quiser, hora que ela me chamar, depois que ela me chamar e depois que ela sentar é que eu vou. Só balancei a cabeça, tudo bem. Aí ele saiu e foi lá. Aí o pessoal que tava perto de mim falou assim: nossa, que homem difícil, ele tá amargurado, hein? Ele tá amargurado. E eu quero soltar um vídeo aqui agora para vocês, que fala justamente sobre esse tipo de gente. Que é um vídeo do Thiago Brunet, que se você colocar isso em prática na sua vida vai ficar bem melhor. Eu e a Jaqueline saiu dali, tranquilamente. A gente não deixou que essa pessoa afetasse o nosso dia, a gente nem absorveu isso, porque a gente entende que o problema está nela e não na gente. E eu vou colocar para vocês agora um vídeo rápido aqui, não vai demorar muito não, para vocês entenderem o que eu estou falando de pessoa contornável e incontornável.
Tem uma outra teoria que você colocou aqui, que foi uma maneira, simples, categórica, objetiva de a gente aprender a que existem pessoas que inevitavelmente a gente tem que conviver. E fim, cara, você vai ter que aprender a conviver. Que você chamou de teoria dos incontornáveis e dos contornáveis. Explica isso aí pra gente. O teu capítulo 2 é todo pros incontornáveis e teu capítulo 3 é todo pros contornáveis, cara. Você dá uma atenção brutal aqui. É como eu imaginei um rio com uma pedra, um pedregulho dentro do rio. A pedra, ela não atrapalha a corrente da água, porque a água tem a capacidade de bater na pedra, contorná-la e seguir caminho. Ok. Então, o que são os contornáveis? São pessoas que são pedra no caminho. Mas dá pra você fingir que não estão ali, ó. Você passa... O que são os contornáveis? Pessoas que você não é obrigado a conviver. O garçom me maltratou. Pra que eu vou fazer um escândalo no restaurante e mandar chamar gerente se não vai resolver porcaria nenhuma? O que vai resolver? Nada. Só vai te estressar. É só estresse. Se você botar no papel, é só estresse. Então, como ele é um contornável, ou seja, eu não preciso conviver com aquele garçom, eu vou pedir minha conta, vou embora e não volto mais ali. Sim. Um exemplo. Agora, os incontornáveis são as pessoas que são pedras no teu caminho, mas não tem como você fingir que não existem. Certo. Pai, mãe, primo, cunhado, sogra, sogro, no Natal eles vão estar lá na tua casa. No almoço de domingo eles estão lá. Sim. Então, são difíceis de lidar, mas não dá pra você contornar como se fosse água contornando uma pedra e seguir caminho. Você vai ter que aprender a lidar. Você vai ter que suportar. É o versículo bíblico, suportai-vos uns aos outros. Sim. E é muito difícil. Então, a explicação do Tiago Brunet aqui foi muito, muito interessante. E tem um livro do Tiago Brunet que chama Especialista em Pessoas, que me ensinou muita coisa a lidar com pessoas. E eu já colocava em prática isso que o Tiago Brunet falou de pessoas contornáveis e incontornáveis. Ele explicou muito bem aqui que a pessoa contornável é aquela que você esbarra com ele no trânsito, ele deu uma fechada, ele te xinga, você olha, pede desculpa e vai embora, e você não para discutir, o garçom, o atendente de uma lanchonete, algum lugar que você chegou, que fez algo que você não gostou, você se retira do lugar e continua a sua vida perfeitamente, né? A gente observa aí famosos, tá? Infelizmente o caso do Fábio de Mello, né, que se estressou ali com o garçom, com a lanchonete, e levou a público. E aquele episódio ali, se ele tivesse colocado em prática aqui o que o Tiago Brunet falou, pessoas contornáveis, pessoas que ele poderia contornar, se retirasse dali, não tivesse levado à mídia, ele não teria dado tanta repercussão e não teria tantas pessoas avaliando ele para bem ou para mal. Ou seja, tem episódios da nossa vida que a gente pode simplesmente contornar, embora, não absorver aquilo. Porque a gente tem que entender que o problema está nas pessoas, igual aquele senhor hoje. Aí as pessoas ficaram comentando comigo, nossa, se a gente que é pessoa que ele nem conhece, imagina como que deve ser a vida das pessoas que estão próximas desse senhor. Então, ali naquele momento eu entendi que era contornável, as pessoas também ali entenderam. Aí um senhor virou para mim e falou assim para mim, tem que ter paciência. Aí eu falei para ele assim, meu nome é paciência. Aí eu falei assim, muito bem, é muito bom mesmo. Então assim, a gente tem que ter paciência às vezes, contornar a situação, segue a vida, segue o jogo. E estou aqui contando a história para vocês, falando que não afetou o meu dia em nada, a forma que ele nos tratou. E a Bíblia fala aqui, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. De certa forma, ele suscitou a ira das pessoas ali, ele mexeu com as pessoas que poderia ter levado a uma outra situação se algumas pessoas ali, se a gente tivesse revidado e tivesse batido boca com ele. Mas ele saiu lá numa sensação tipo assim, fui ignorado. Ninguém deu bola para o que eu fiz. Ele tentou chamar a atenção de uma forma para ser visto, né? Às vezes a carência de ser visto, a carência da vida, e tenta descontar nas pessoas, e ele saiu ali com sentimento tipo assim, me ignoraram.
E talvez ele saiu muito chateado dali porque não arrumou a confusão que ele queria. Então, o livro Especialista em Pessoas nos ensina, né, ensina as pessoas ali a lidar com pessoas. E a Bíblia, o nosso manual, a palavra branda, né? A pessoa fala para ele, não, tudo bem, senhor, tudo bem, tranquilo. Ele não teve mais argumentos e foi embora. Então a palavra branda, ela vai acalmar, ela vai desviar o furor, a ira, a raiva, a briga, a confusão. Então a gente, toda vez que for ter uma resposta para alguém que nos atacou, a gente pensa, são pessoas contornáveis. E quanto ao Tiago Brunet falou aqui, as pessoas incontornáveis, que são pai, mãe, filhos, parentes em geral, seus colegas de trabalho que você tem que lidar com eles todos os dias, a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas, entender as pessoas. Se a gente soubesse disso, a gente começava a praticar ser especialista em pessoas, entender como é aquela pessoa. Eu tive um patrão há muitos anos atrás, eu tinha 16 anos na época, e esse patrão, o dia que ele chegava na loja, de cabelo arrepiado, só falava assim, bom dia, e saía lá pro escritório dele e entrava, eu já olhava e falava assim, vi, fulaninho hoje tá com macaca. Aí toda hora eu via um entrando lá e ele dando lapada. Aí eu falava, comigo não, violão. E eu ficava lá no meu canto, limpando as minhas prateleirinhas, arrumando as minhas mercadorias lá. E com a cara fechada ali no meu canto ali. Dava ali para as 3 horas da tarde e ele vinha. E aí, Denis, o que aconteceu hoje? Você tá estranho, você não conversou comigo, eu vejo que você tá cabisbaixo, calado pelos cantos assim, você não nem dirigiu a palavra comigo hoje, o que tá acontecendo? Você não é assim? Falaram, não, fulano, mas hoje eu não tô muito legal, tal. Aí eu desconversava ali, ele falou, não, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, não sei qual que é o problema não, se precisar de mim eu tô aqui. Ele não era uma pessoa ruim, mas ele amanhecia diferente. Eu já sabia que se eu fosse lá confrontar ele ou perguntar alguma coisa no momento da raiva dele, no momento da manhã dele que ele acordou ruim, eu ia arrumar para minha cabeça. Então a gente precisa entender o comportamento das pessoas para a gente não entrar em embates. As pessoas contornáveis, cai fora, pula fora dessa pessoa, vai embora e continua a sua vida. E as incontornáveis, a gente precisa entender essas pessoas, aprender os comportamentos para que a gente não entre em embates. E são ensinamentos aí do Tiago Brunet, que eu trouxe para a minha vida, e às vezes as pessoas vêm falar, pastor de internet, não sei o quê. Eu digo o seguinte, eu aprendo muita coisa na internet com alguns pastores, algumas pessoas, e eu quero trazer algo para vocês agora. Em tudo na nossa vida, a gente absorve o que é bom, e o que é ruim a gente descarta. Eu aprendi isso na minha vida. Descartar o que não presta, aquilo que não vou agregar para minha vida, e trazer para minha vida aquilo que vai trazer melhorias, benfeitoria para minha vida. Então, aproveite e traga para a vida de vocês aquilo que vai trazer benefícios, aquilo que vai melhorar você como pessoa. Já aproveita aí novamente, se inscreva no canal, deixa o seu pedido de oração. Deus abençoe você. Para você que chegou agora, não sabe o meu nome é Denis Gonçalves, aqui do canal Café com Cristo. Todos os dias eu trago uma palavra de Deus para você aqui, uma reflexão, uma palavra de conforto. A Bíblia tem tudo que nós precisamos para termos uma vida excelente aqui na Terra. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.